Recentemente eu fiz um vídeo sobre o professor Paulo Giraldelli, um vídeo que inclusive eu falo bem e mal dele e tive bastante surpresas no vídeo. Uma delas é que se tornou o vídeo mais acessado do canal, inclusive ganhei bastante inscritos, porque treta funciona, né? Infelizmente no YouTube treta sempre é sucesso. Quanto mais treta, quanto mais você for enfático na treta, mais a coisa funciona. E é isso aí, é o que tem pra hoje. Eu pretendo continuar postando conteúdo sério, mas é óbvio que eu não fujo de uma treta de vez em quando. E hoje esse não é um vídeo sobre o professor Paulo Giraldelli, embora eu vá falar bastante dele, vá usar bastante ele como exemplo, mas é um vídeo sobre como algumas pessoas tratam filósofos como gurus, como se a opinião de um filósofo, basicamente a opinião de um filósofo fosse muito importante, como se existissem filósofos que são tão sábios que o que a gente precisa é simplesmente assimilar o conhecimento deles, o que a gente precisa é segui-los, eles sempre dão as respostas certas e mais uma série de coisas. Eu tenho uma questão aqui que é mais uma questão de como que a gente vê o conhecimento, tá? É mais sobre o conhecimento, sobre uma maneira que a gente ainda tem, que eu diria colonizada, que eu diria subalternizada, que eu diria não livre, tá? Acerca do conhecimento, tá? Tá até no artigo lá do que é o iluminismo, que é a Aufklärung de Kant, que estamos na menoridade intelectual ainda. Um artigo que merece um vídeo, inclusive, mas eu enrolo bastante sobre essas coisas, e que ele tá querendo falar do iluminismo, né? Mas eu vejo que a gente ainda tá, não a gente, não tô dizendo todo mundo, na verdade a maior parte dos comentários foram bastante interessantes, tá? Foi uma pequena quantidade de comentários que eu considerei problemáticos e vou falar um pouco sobre esses tipos de comentários para enfatizar a ideia de que a gente não deve tratar filósofos, pensadores, qualquer pessoa de qualquer área, qualquer pessoa grande de qualquer área do conhecimento, como portadores de verdades absolutas e mais uma série de coisas. Isso sem desmerecer, tá, que uma pessoa num campo de conhecimento, que está há anos se dedicando a essa atividade, tem uma voz a ser ouvida, muitas vezes uma voz interessante, mas ouvir essa voz tem que ser uma tarefa crítica. A gente não tem como abandonar a tarefa crítica em momento algum. Mas antes de tudo eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já contribui com o Apoia-se e convidando vocês para me seguirem no Instagram e no TikTok. Eu vou usar vários comentários no vídeo do professor Giraldelli como exemplo do que é, né, de como que a gente se perde nessa questão. Mas o Giraldelli aqui ele é mais um norte do que o objeto desse vídeo, tá? Então, primeira coisa, né? A gente tem os seguidores críticos, são seguidores que tá tudo certo. É a maneira que você deve usar um filósofo mesmo, é a maneira como eles assistem os vídeos do Paulo Giraldelli. Não tem muito o que problematizar, né? Vou citar um exemplo. Doc Blade. Eu assisto os vídeos dele e reconheço mesmo que um certo pessoal começa a ficar meio bitolado no discurso dele. E também que ele passa os limites em alguns vídeos e fica até meio babaca e arrogante mesmo. Mas ele tem análises muito boas e se você souber filtrar as babaquices, vai se beneficiar muito. É isso aí, gente. O ponto central do vídeo anterior era que o Giraldelli tem alguém que tem bastante conhecimento filosófico, mas ele é basicamente um babaca em vários momentos. E isso, olha, gente, tivemos vários comentários, inclusive de pessoas que tiveram aula com ele, tá? Dando depoimento de que ele humilha aluno, tá? Um professor que humilha aluno é um babaca, é um arrogante, é um narcisista. Eu vim aqui, então, reiterar as críticas que eu fiz a ele. Não tô aqui para pedir desculpa, tô aqui para reiterar ainda mais. Depois do vídeo, os comentários que fizeram garantem ainda mais a ideia, né? Então a tese que eu desenvolvo lá de que ele é um narcisista, muito possivelmente, tá? Então eu estou reiterando todas as críticas que eu fiz à personalidade da pessoa dele, que é uma personalidade difícil, mas continuo também reiterando a qualidade de várias, enfim, eu li mais os inscritos do que consumi o canal dele. Eu realmente não consumo o canal dele, nem tanto por achar ruim, tá? Tem várias coisas que me incomodam, mas eu sei que tem coisas boas ali, mas porque tem muita coisa boa pra consumir na internet. Tem vários outros canais que eu já não consigo dar conta. Então eu não tô dizendo pra você não assistir os canais dele, mas eu tô dizendo sim que existem muito conteúdo, mais do que você é capaz de consumir, que é melhor
que existe aqui na internet. Então, só para citar um desses relatos pessoais. Ghirardelli foi professor na universidade onde me graduei e me mestrei em filosofia. E, salvo engano, foi expulso justamente por arrumar confusão e ofender gravemente uma outra professora. Sempre misoginia. O assunto virou um tabu no departamento. Mais um comentário. Teve vários, tá? Teve vários depoimentos. E eu já vi vários casos, tá? Eu já vi vários casos na internet dele humilhando várias pessoas. Ele tem esse tipo de comportamento sim, tá, gente? Não é coisa da minha cabeça, não é calúnia minha. Você vai ver isso acontecer. Quanto mais você acompanhar ele, mais você vai ver que ele gosta, ele tem prazer em humilhar as pessoas, ele tem prazer em se colocar acima dos outros. Teve também outro tipo de comentário que as pessoas se doeram muito, que foi a comparação com o Olavo de Carvalho. Vamos ler um comentário. Cara, você como outros não gosta da pessoa. Não cabe comparar o Ghirardelli ou qualquer outro intelectual que tem diploma e uma carreira na academia com o Olavo de Carvalho. Chega a ser um pouco desonesto. O Olavo nunca botou um pé na universidade. Então, eu fiquei um pouco preocupado com as pessoas que ficaram incomodadas com eu comparar o Ghirardelli com o Olavo, porque isso é uma questão de dificuldade de interpretação, tá? Quando eu comparei o Ghirardelli com o Olavo, eu comparei em personalidade. Os dois são duas pessoas extremamente arrogantes, os dois são narcisistas, e eu reitero isso, eles têm uma personalidade muito semelhante. Tá? Então eu não estava errado em comparar o Ghirardelli com o Olavo. O que muitas pessoas confundiram é que, né, intelectualmente não dá para comparar os dois. O Ghirardelli é muito superior. Em momento algum eu falei que não era, né? Pelo contrário, o ponto do vídeo existe uma semelhança entre Olavo e Ghirardelli em personalidade, e eu reitero mais uma vez essa comparação, eu reitero que existe uma semelhança em personalidade. Talvez o Olavo seja mais babaca, talvez não, com certeza o Olavo é mais babaca, mais arrogante, mais narcisista, mais tudo de ruim que o Ghirardelli, mas ainda assim isso não exime o Ghirardelli de também ter esses defeitos, tá? Então a comparação tá certa. Intelectualmente, realmente, eu concordo, e eu inclusive falo no vídeo que o Ghirardelli é muito superior ao Olavo, esse é o ponto central. Então quando as pessoas vêm me acusar de ser desonesto nessa comparação, é porque elas não compreenderam o ponto central da comparação, que é comparar eles na personalidade e distanciar eles intelectualmente. Mas, diga-se de passagem, algumas pessoas também se doeram porque eu falei que o Olavo de Carvalho é inteligente, e ele é inteligente. A questão é que inteligência é um conceito bastante flexível, tá? Inclusive bastante mal utilizado, né? A gente usa QI como sinônimo de inteligência, a gente usa uma série de habilidades que as pessoas têm, e a gente muitas vezes nega que uma pessoa ela pode ser extremamente brilhante numa área ou em algo e completamente medíocre em outra. Na verdade, todo mundo, não diria brilhante, mas todo mundo tem boas potenciais de ter boas habilidades em algo e dificuldades em outra, tá? Então é uma questão de como que você vai orientar as coisas. E o Olavo de Carvalho, embora ele seja, né, ele é terraplanista e blá blá blá, embora ele defenda uma série de coisas, a inteligência não é garantia nenhuma de que você vai defender as coisas certas. Se você pegar a história dos gênios da humanidade, eu não estou dizendo que o Olavo é gênio, tá? Mas se você pegar a história dos gênios da humanidade, você vai ver que eles tinham várias opiniões absurdas sobre o mundo, porque ter as opiniões que a gente tem, as crenças que a gente tem, também é uma questão de poder, também é uma questão de emoção, dos sentimentos, dos nossos lados irracionais que todos nós temos. E também muitas vezes de oportunismo. O próprio Olavo, ele é oportunista. Muitas das opiniões absurdas que ele defende não é por ignorância, é por oportunismo, porque ele sabe que ele tem um público-alvo ignorante e ele quer fomentar essa ignorância, tá? Então existe certa malícia, que é uma malícia inteligente mesmo, tá? De fomentar a ignorância. A ignorância também é uma estratégia de poder. O Olavo de Carvalho sabe disso, a direita inteira sabe disso, e se a gente achar que toda a direita que usa a ignorância como ferramenta de poder é burra, a gente está subestimando os nossos inimigos de uma maneira que a gente está sendo mais burro do que eles. E daí o objetivo central do vídeo, né? Os seguidores fiéis. Vamos lá. Se você não entende Paulo Ghirardelli, acredite, filosofia não é sua área. Você está perdido, você não lê nada e não conhece nada de filosofia. Volte a estudar.
Olha isso, gente. Eu estudo filosofia há 20 anos. Você não precisa gostar dos meus vídeos, você não precisa concordar comigo em tudo, você não precisa achar que eu sou especialmente um grande conhecedor de filosofia, mas nada de filosofia, né? 20 anos estudando filosofia, eu não entendo nada de filosofia porque eu não concordo, porque eu não entendo, então, ou qualquer coisa, porque eu critiquei o ídolo, porque eu critiquei o guru, eu critiquei o herói intelectual daquela pessoa, né? Então, no momento em que você critica o herói pessoal de uma pessoa, você se torna um lixo completamente desprezível. Esse é o tipo de comportamento que a gente precisa extirpar completamente da nossa sociedade. A gente precisa parar de criar seguidores, tá? Parar de criar seguidores, quem quer que seja, seja de político, seja de intelectual, seja de artista, tá? Você pode gostar, você pode acompanhar o trabalho, mas esse tipo de seguir fielmente, tá? Eu vejo muito e assim, não é nem só o fanatismo, tá? Aqui esse comentário e vários outros que tiveram são grandes exemplos de fanatismo e a gente precisa acabar com esse fanatismo. Essas pessoas precisam fortalecer o seu potencial crítico, porque a gente tem inclusive relações de poder na nossa sociedade baseadas na obediência, né? O nosso sistema educacional, ele é baseado na autoridade. A gente estuda inúmeros conteúdos que são inúteis de serem estudados naquele momento da nossa vida, muitas vezes até prejudiciais. Muitas vezes a gente entra em contato com conhecimento que mata o nosso desejo por conhecimento, mata o nosso apreço pelo conhecimento, porque o conhecimento pode ser muito prazeroso e a gente tem um sistema educacional que tira esse prazer do conhecimento. Então, assim, a gente tem uma fábrica de pessoas que não estão sendo estimuladas ao pensamento crítico, e quando a gente tem pessoas, né, que estão aí para influenciar, como o Giraldelli, num caso grande, né, que tem um canal aí relativamente grande, o Olavo, o canal maior ainda, eu tenho um canal pequeno, mas também estou fazendo a função de influenciar algumas pessoas. Não sejam fiéis a ninguém, não sejam fiéis a mim, não sejam fiéis a seu autor favorito, a pessoa que você considera mais inteligente na sua vida. Essa pessoa também vai estar errada em vários aspectos, e não é só sobre estar errado, é sobre as habilidades que você vai desenvolver em você. Então a gente tem vários influencers filosóficos que muitas vezes, né, essa tarefa de influencer filosófico muitas vezes se torna assim, a pessoa se torna uma figura carismática, uma figura de admiração da maior parte das pessoas, e ela fala uma série de frases, muitas vezes banais, algumas vezes um pouquinho, que incentivam aí o pensamento, o raciocínio, etc. E as pessoas gostam de aplaudir, as pessoas gostam de ver suas opiniões sendo melhor formulada por esses influencers, as pessoas gostam inclusive das reflexões que isso provoca, mas ainda assim, eu sinto que existe uma certa adoração, né? Se você critica algo, né? Eu já tenho várias críticas a todos os influencers, tem inclusive vídeos sobre os influencers, mas eu tenho crítica a todo mundo. Não existe nenhum ser humano que vai pensar igual a mim, não existe nenhum ser humano que vai pensar igual a você. Se você se colocar nessa tarefa de eu vou idolatrar tanto, eu vou seguir tanto uma pessoa que eu vou querer pensar igual a ela em tudo, você perde completamente a sua autonomia, e isso já não é fazer filosofia. Você está se afastando da filosofia. Se você se aproximar demais de um grande pensador, ou médio, ou enfim, né, não acho que esses influencers sejam grandes pensadores, tem uns que são bons pensadores, tá? Mas nenhum influencer filosófico do Brasil ou de fora, inclusive, eu considero um grande pensador. Então, assim, se você se aproximar demais dessas pessoas, ou até que seja de um grande pensador, né? Eu considero Foucault um grande pensador, considero Nietzsche, considero Marx. Se aproximar demais, de maneira cega, já não é fazer filosofia. Então, é uma questão também de atitude. O próprio Foucault vai dizer, a crítica é uma atitude. Ele vai falar de atitude crítica. Não é só sobre você ter as críticas certas, é menos inclusive de ter a crítica certa a ser feita e mais uma atitude. Você precisa assumir as rédeas do seu pensamento e utilizar os vários pensamentos, utilizar os vários conhecimentos disponíveis nessa trajetória de assumir as rédeas, e isso implica em uma atitude crítica, isso implica em uma atitude na qual, não importa o quanto você goste, admire ou valorize a pessoa que está falando, você vai pensar, tá, mas você vai usar a lógica, você vai usar o conhecimento disponível, a ciência, para entender, será que isso é verdade? Será que isso é plausível? Será que daria para ver a coisa sobre um outro ângulo? Então, tenham essa atitude, gente. Tenham essa atitude, por favor, porque a gente não pode se dar ao luxo. Um dos motivos, não o único, mas um dos motivos do mundo como tá, é o fato da gente se deixar
facilmente capturar por essas relações de poder. Eu considero isso relação de poder, tá? Quando o Ghirardelli consegue formar um núcleo de pessoas que são fiéis seguidores a ele, e mais uma vez agora vão me xingar, né, por comparar o Bolsonaro, mas é isso, ele tá fazendo o mesmo fenômeno psicológico que faz o Bolsonaro, que é ter um núcleo de fiéis, um núcleo de pessoas que não importa o que você falar. Então o Ghirardelli é misógino, o Ghirardelli chamou a Tabata Amaral de vagabunda, tá? De vagabunda, e veio gente dizer aqui que ele tava falando de vagabunda no sentido de preguiçosa. Não é vagabunda no sentido sexual. Gente, na nossa sociedade, quando a gente quer chamar uma mulher de preguiçosa, a gente chama ela de preguiçosa, tá? Ele não chama ela de preguiçosa, ele chama ela de vagabunda. Vagabunda a gente usa para se referir à sexualidade dela. A gente usa vagabundo para chamar homem de preguiçoso, tá? Porque nossa sociedade é misógina, porque nossa sociedade é machista. Então vagabundo a gente usa para chamar homem de preguiçoso. A gente não usa vagabunda para chamar mulher de preguiçosa. E se você veio passar pano, é porque você se tornou um fiel, entendeu? Você se tornou um fiel. Você sabe a função que vagabunda tem na nossa linguagem, a função que vagabundo tem na nossa linguagem, e o seu autor, né, que você gosta, usou o termo e você pensou, existe uma possibilidade de passar pano, ainda que ela esteja errada, eu vou utilizá-la para defender e para passar pano. É isso que faz o seguidor do Bolsonaro. Então, em menor grau, claro, né, o seguidor do Bolsonaro é 20, 30% da população brasileira, são milhões de pessoas, os seguidores do Ghirardelli são muito menos, né, ele tem uns 500 mil, sei lá, inscritos no canal, e a maioria não é seguidor, tá? A maioria não é seguidor fanático. Estou falando desses seguidores fanáticos, mas enfim, o fenômeno, ele é comparativo, é o mesmo fenômeno, tá? É o mesmo fenômeno de massificação do pensamento. Daí vai vir gente, não acredito que você comparou o Ghirardelli com o Bolsonaro. Não, gente, eu tô comparando esse fator específico. O Bolsonaro é um genocida, o Ghirardelli não é. O Bolsonaro tá colocando milhões de pessoas na fome, o Ghirardelli não está, tá? Eu não estou comparando, o Bolsonaro é um ser infinitamente mais desprezível e mais nocível à humanidade e ao Brasil do que o Ghirardelli. Eu não acho que o Ghirardelli em momento algum seja comparável ao Bolsonaro enquanto ser humano, mas esse fenômeno no qual ele cria um processo, uma quantidade de pessoas que seguem fielmente ele, e o Bolsonaro também faz, esse fenômeno, ele é análogo, e somente nesse fenômeno. Então o Ghirardelli é análogo ao Bolsonaro nesse fenômeno, ele é análogo ao Olavo no narcisismo e blá blá blá, mas eles não são semelhantes enquanto indivíduos, eles não são a mesma coisa, tá? Então isso fique muito claro, vocês não virem com, né, falta de interpretação de texto mesmo, tá, gente? Falta de interpretação de texto. Então vamos assumir, vamos pegar uma atitude crítica, vamos assumir as rédeas, vamos consumir o conteúdo filosófico. Quero muito que vocês continuem consumindo o conteúdo filosófico do canal aqui, mas não quero virar um guru, por favor, em momento algum me transformem num guru. Eu não quero isso para minha vida, eu quero ser um filósofo, e eu quero que as pessoas que frequentem aqui esse canal sejam pessoas críticas, sejam pessoas que se sintam à vontade de vir aqui criticar o que eu tenho, de preferência críticas construtivas, mas pode me xingar à vontade, que eu também não tô nem aí. Mas, por favor, gente, eu sou muito feliz com o alto nível dos comentários que eu vejo na maior parte dos vídeos que eu coloco. Eu sei que tem pessoas que seguem o canal que são impressionantemente inteligentes. Inclusive uma amiga minha uma vez veio falar, nossa, eu fiquei chocada com o nível das pessoas que comentam no teu canal, e eu sorri com alegria porque realmente é impressionante, tá? O nível de muitas pessoas que comentam aqui no canal, e eu gostaria de continuar assim. Eu não quero seguidores que vão concordar com tudo com que eu digo, assim como fazem com o Ghirardelli. Então não transformem os influencers ou os grandes pensadores em gurus, por favor. É isso, pessoal, até mais.